Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pregador David Ferreira e estamos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo, para passar esse feriado de Páscoa, glória a Deus, leremos hoje o acontecimento desse feriado que haveremos de ter. Aleluia, Deus de glória. Leremos, aleluia, a passagem dos 4 evangelhos da Bíblia, que falam da crucificação de Jesus, para que nós viemos relembrar esse ato de amor, para que nós não venhamos se esquecer desse grande amor que Jesus teve por nós. Aleluia, Deus de glória, sofrendo o que Ele sofreu, para nos dar a salvação e a vida eterna. Amém? Então vamos ler hoje Mateus, Marcos, Lucas e João. Aleluia. Então começaremos a ler Mateus. Mateus 27, versículo 32 em diante. Glória a Deus. E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentado o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e os anciões fariseus, escarneciam dele. Salvou os outros, e a si mesmo não se pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra agora, se ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com que eles estavam crucificados. E dessa hora, a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Esse se chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou o vinagre, e pondo numa cana dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, em alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os seus sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E os centuriões e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Glória a Deus, aleluia, Deus da glória. Agora nós leremos Marcos, porque são 4 evangelhos, mas alguns dos evangelhos falam alguma coisa diferente que não está no outro. Por isso que temos que ler os 4 evangelhos para entender. Aleluia. Marcos 15, versículo 21, glória a Deus, aleluia. E constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a quem levasse a cruz. E levaram-no ao lugar de Gólgota, que se traduz para lugar de caveira, e deram-lhe de beber vinho com mira.
mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sobre ele sorte, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Eis que passava blasfemava dele, meneando a sua cabeça e dizendo: Ah, tu que derriba o templo em 3 dias e o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também. Os que com ele foram crucificados os injuriava. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu e embebedou uma esponja em vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brando, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expiraram, disse: Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, as quais também o seguiam e o serviram quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele de Jerusalém. Glória a Deus. Leremos agora Lucas. Lucas 23, versículo 33, aleluia. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, que é Gólgota, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombando dele, dizendo: Aos outros salvou-se a si mesmo. Aos outros salve-se a si mesmo, se esse é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, e chegando a ele, apresentou-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Aleluia. E agora, para finalizar, leremos o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele as costas na sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2, um a cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs-lo em cima na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia: Pois os principais sacerdotes dos judeus a Pilato: Não escreve Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi.
Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não rasgue, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de que será. Para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofa, e a Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo num isope, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas, e fosse tirado. Fora, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou o seu testemunho. Testemunho é verdadeiro. E sabe que a verdade o que diz, para que também vós creeis. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que os transpassaram. Glória a Deus, aleluia, amém. Está aí, glória a Deus, lida 4 passagens bíblicas, Mateus, Marcos, João e Lucas. As 4, na leitura que nós fizemos, eles se repetem pouquinho, mas tem muito conteúdo em cada evangelho, como vocês viram, como os irmãos viram. Então essa é a lembrança, glória a Deus, da morte de Jesus, que nos faz relembrar até hoje, da esperança dele voltar nas nuvens, como diz a palavra. Ele virá com os anjos e arcanjos, e todo olho verá, glória a Deus, aleluia. Então está aí lido, nessa noite, que eu estou fazendo esse vídeo, essa palavra de Deus. Que essa palavra venha tocar no seu coração, que você venha sempre estar lendo essa passagem, porque é a mensagem da nossa salvação. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, fiquem com a paz de Deus. Abençoa aí o canal, dando like, se inscrevendo no canal, para que nós venha crescer aí mais e mais e espalhar a mensagem de Deus a toda criatura. Amém? Até o próximo vídeo.